Comunicando Direito. Apoio Cultural. Se você, quando vai à praia, leva só o indispensável, lembre de levar o Trilegal dessa semana. Eu ganhei uma casa e um carro no Trilegal. Estou muito feliz. É Trilegal! Nessa semana tem essa baita Ford Ranger cabine dupla de mais de R$100 mil para você carregar o que quiser. Tem também o Fiat Mobi. Um Gol! E 20 prêmios de R$2.000 nas rodadas especiais. Trilegal! Seu verão, muito mais Trilegal! Olá amigos, estamos entrando no ar com mais um programa Comunicando Direito do canal 6 da NET, GSul TV. Todos os sábados às 20h30 estamos aqui neste mesmo canal, neste local, para transmitir o programa Comunicando Direito, que é da Confraria da Comunicação. O programa Comunicando Direito tem os seguintes apoiadores: Trilegal, a sua vida mais trilegal; Hotel Fazenda Vale Real, venha passar final de semana agradável em meia natureza em um ambiente familiar. Promoção de janeiro e fevereiro, só ligar para o 54 3227 44 45. Stock Glass, vidros temperados e acessórios para uso e instalação de vidros. Um atendimento totalmente focado no bem-estar do cliente, com entrega pontual de produtos de altíssima qualidade. Avenida João 23, 425, bairro São Sebastião, em Porto Alegre. Fone 3022-3710. Hoje estamos então aqui no programa Comunicando Direito com os seguintes participantes. À minha esquerda e à sua direita, seu telespectador, doutora Ângela Beatriz, uma convidada assídua do nosso programa. À minha esquerda, aqui nosso amigo, o mais antigo do nosso programa, e aquele que mais participou também, o Dr. Aloísio Martins. À minha direita, o Dr. Eloy Guimarães, um grande amigo da confraria, que sempre vem participando, assim que pode, né, doutor? Eloy Guimarães. E mais à direita, o nosso amigo Jonathan Charel, advogado e brilhante causídio. Hoje então, como de praxe, estamos sempre trazendo temas que estão em voga na mídia, e não poderia ser diferente no nosso programa Comunicando Direito. Aqueles aspectos jurídicos e políticos, o programa, com seus participantes, gostam de debater. Hoje, não poderia ser diferente, vamos tratar de um assunto que quarta-feira será mídia nacional. Nós estaremos aqui em Porto Alegre, um julgamento histórico. O julgamento de Lula no Tribunal Regional da 4ª Região. O julgamento consiste basicamente em absolvição do ex-presidente Lula ou a manutenção da condenação de primeiro grau do Sérgio Moro, juiz federal de Curitiba. Há um clamor muito grande pelos movimentos sociais e também que são favoráveis e que são contrários ao presidente. Acreditamos que esses movimentos sociais estarão invadindo Porto Alegre já nesta semana, no início da semana, para apoiar ou ser contra o presidente Lula. Agora, aqui na nossa mesa, gostaria de debatermos se, do ponto de vista político e jurídico, esta sentença que já foi de condenação do presidente Lula poderá ser mantida ou não, sendo ela política ou jurídica. Doutor Aloísio, gostaria de nos dar
Inicialmente eu gostaria de parabenizar a presença aqui do Dr. Eloy Guimarães, que é um político bastante conhecido na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, neste momento em que o país enfrenta uma crise sem precedentes em relação aos nossos políticos, quando nós temos assim um político na bancada do naipe e da estirpe do Dr. Eloy Guimarães, eu sou obrigado a me sentir satisfeito de tê-lo aqui na nossa bancada. Em relação a essa questão do presidente Lula, o que nós temos é o seguinte: nós temos uma decisão de primeiro grau de um juiz que analisou exaustivamente o processo e chegou a um veredito condenatório. Bom, agora o processo vai ser reexaminado. Para que o telespectador entenda, o processo não vai ser produzido prova, não vai ser feito procedimento nenhum a mais do que já foi feito lá na primeira instância. O recurso de apelação simplesmente é um reexame da decisão e das provas analisadas pelo juiz singular, que então é feito por 3 desembargadores. Esses 3 desembargadores podem endossar a decisão de primeiro grau, pode ser por unanimidade ou por maioria. Então, o que vai prevalecer vai ser essa decisão. Mesmo que seja uma decisão não unânime, isso vai ensejar um novo recurso, que é o chamado embargo de infringência. E de qualquer maneira, eu acho que nessa situação estamos se fazendo um cavalo de batalha. Isso é mais um julgamento, gente. Ele é culpado ou ele é inocente. E o que a segunda instância decidir, ela praticamente sela o destino do réu, porque o recurso para as instâncias superiores é um recurso muito difícil, porque lá se veda o reexame das provas. Então, no segundo grau, é analisado toda a prova. Então, está se fazendo, assim, como se diz na gíria, um cavalo de batalha, e está se querendo levar a questão para um outro caminho que, na minha opinião, não é o caminho certo. Se ele for inocente, se aquelas 3 cabeças, porque antes quem julgou foi uma cabeça, agora são 3. A probabilidade de erro é muito menor do que uma cabeça pensante. Então eu acho que aquilo que vier a ser decidido vai realmente espelhar o que contém o processo. A gente não pode assim chegar a uma conclusão dizendo se ele é culpado ou se ele é inocente, porque a gente não teve acesso ao processo, a gente não teve o contato direto com a prova. O que a gente sabe é aquilo que a gente ouve pela mídia, pelo ouvir falar, etc. E tal. Então eu espero que o julgamento ocorra da melhor maneira possível, com a normalidade, sem algazar, sem baderna, porque na verdade esses movimentos que estão querendo acampar na frente do tribunal, isso aí na verdade é pressão que eu tenho certeza que o nosso TRF4 não vai submeter essa pressão e vai julgar o caso com imparcialidade, como é típico do nosso brilhante judiciário do Rio Grande do Sul. Doutor Eloy Guimarães, o senhor é uma pessoa política, uma pessoa que já esteve muito à frente dessas batalhas que nós vemos assim diariamente assim, na questão política. Conhece muito dos meandros da política. Exatamente. Será que esta questão no tribunal também vai ser inflada pelo clamor social também? Ou seja, aqueles que são contra Lula ou que são favores do Lula vão fazer algum sinal que prevaleça uma condenação ou absolvição do Lula? Muito bem, eu quero, antes de fazer algumas considerações, saudar aqui essa brilhante bancada aqui, na pessoa do Aloysio, da sua esposa, a doutora Ângela Carmona, e do nosso jovem aqui, advogado Jonathan, que tem 1 ano de formatura, né? Eu já Jonathan, para ter uma ideia, nós daqui 2 anos estaremos completando, Aloysio, 50 anos de formatura, hein? Que claro. Já faz. Pela OAB, claro, me formei muito novinho. Sim, mas essa... Muito, né? Bem, bom, a temática é importante
e não, ela prioriza todos os temas que pudéssemos debater aqui. Mas eu vou vir de fora para dentro, ou seja, do geral para o particular. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá amarrado? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá amarrado? Na verdade, Luiz, nós vivemos uma democracia. A primeira questão que tem que ser colocada aí. O Brasil vive uma democracia. Devo dizer que participei da redemocratização do país, né? Naqueles momentos em que vivemos, né? 1964. Não estou entrando no mérito aqui, mas nós participamos da redemocratização do país. Participei, fui orador, olha só, no comício das diretas já, né? Onde participaram as grandes lideranças do país, né? Inclusive o presidente Lula também, né? Brizola, Ulisses Guimarães e tantas figuras da República. Então nós vivemos a democracia, vivemos o Estado de Direito democrático, né? Na concepção de Montesquieu, a tripartição dos poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, com as competências, né, decorrentes da sua natureza. Então, ao judiciário, quero frisar isso, ao judiciário corresponde declarar o direito, dizer a quem pertence o direito. Muito bem. Então aí eu já começo, né, a descer um pouquinho, né, para dizer o seguinte, que eu me oponho, a colocação que tu fez, eu me oponho a esse movimento que estão fazendo. Isso é um movimento de pressão ilegítimo, é bom que se diga, movimento de pressão ilegítimo, porque não se queira dizer que nós vivemos um regime excepcional e que um juiz, não é? Em primeira instância, condenou o ex-presidente num julgamento até prova em contrário, né? Ele se deu na forma, né, da lei, né? O direito ao processo, o ex-presidente teve para fazer a sua prova, para contrapor, né? Contrapor a prova. Então, agora, a segunda instância, né, vem o Tribunal Federal Regional, né, aqui da quarta região, né? É a eles que corresponde confirmar ou não a sentença dada pelo juiz, pelo judiciário, de primeira instância do Paraná, pelo doutor Moro. Muito bem. Então, esta pressão que está se vendo, ela é ilegítima, porque nós vivemos a democracia. Nós estamos vivendo o Estado de Direito democrático. Se vivêssemos um período nebuloso, né, de golpes, etc., tá muito bem. Então, aí vamos para a rua. Mas não, nós estamos... Os poderes existentes, eles transcorrem na forma da lei. Não há nenhum atropelo. Então, me parece, já de saída aí, não é que esse movimento de acampar ali no entorno do tribunal é um movimento de pressão ilegítimo. Ilegítimo, né? Então, fica aqui a minha manifestação no que respeita a esse aspecto. Como a Luiz disse, olha, as questões lá do processo, a gente acompanha o processo, né, via televisão, rádio, jornal, informação, etc. e tal. Para expender aí, colocar um juízo, sobre o processo, nós não temos os autos, não, enfim. Agora, o que se tem de concreto é o seguinte:
a corrupção aí, objeto da decisão, teve delação premiada. Teve uma delação premiada, não é? E reiteradas manifestações, depoimentos, que nós todos assistimos pela televisão. Todos assistimos quando, principalmente, aquele pessoal ligado ao Odebrecht, né, declarou que deu isso, deu aquilo, deu aquele outro. E fizeram, o Marcelo, filho do presidente, o ex-presidente da Odebrecht, declarou que levou dinheiro, que deu dinheiro. Bem, então já começa que se trata de um crime, de uma ação, onde, se ele fosse inocente, o presidente da Odebrecht, ele não ia se expor. Não, eu não cometi nada, por que eu vou estar declarando? Então, veja bem, então isso é um dado que nós possuímos, que a sociedade, a população possui. Olha aqui, mas se ele está declarando que efetivamente, que também cometeu o crime, tanto é que foi preso, esteve preso, e etc e tal. Então, os indícios aí, né, é da culpabilidade. Mas, claro, é o tribunal, na sua soberania, que vai decidir. Não. Doutora Ângela, acha que isso pode, de certa forma, o doutor Eloy Guimarães nos falou aos nossos telespectadores que talvez uma questão deste clamor, desses movimentos sociais, isso, de certa forma, é um radicalismo, digamos assim, porque a doutora concorda, discorda dessa situação? Não, eu acho que eu concordo quando o doutor Eloy diz que nós estamos num Estado de direito democrático, né? E as pessoas são livres para se manifestarem. E o judiciário não pode se sentir intimidado, pressionado com uma manifestação. Não se sabe o tamanho que vai ter essa manifestação. Mas o Estado tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado, porque as pessoas são livres para expor as suas ideias, as suas orientações políticas. Eu mesmo tenho um filho que vai estar lá, eu tenho medo de multidão, eu não sei como é que vai terminar isso. Essas coisas geralmente não terminam bem, mas acho que é de pleno direito. Não sou contra, eu acho que o Lula é uma pessoa carismática, amealhou pessoas da minha idade, mais velhos, mais jovens, né? Todo mundo gosta do Lula. Todo mundo gosta do Lula. Então, por que não manifestar? Se estão planejando isso há muito tempo, estão. Mas hoje em dia, com a internet, isso tudo fica muito mais fácil. Vamos ver o que vai dar. Espero que ocorra tudo bem, que não haja truculência de nenhum lado, que seja um movimento pacífico apenas de apoio ao ex-presidente Lula. É o que eu espero. Mas ele é culpado ou inocente, Lula? Não sei, não examinei as provas de salvo. Ai, que bom. Isso eu gostaria até de ouvir do Dr. Jonathan Charel aí, que é um brilhante advogado, né? E mesmo tendo a recém-formada aqui, eu gosto muito de debater. Esses dias era 2h da madrugada, nós estávamos debatendo via WhatsApp, eu e o colega Jonathan, porque ele tem suas convicções, né? E essas convicções, elas, certo ou errada, a gente tem que sempre ir na busca dessas convicções. E eu gosto muito dessas convicções do Dr. Jonathan. Mas, Dr. Jonathan, os movimentos sociais falam muito dessa questão do estado de exceção. Inclusive, o Tribunal Regional Federal ele vai estar fechado só para o julgamento, né, do julgamento do Lula. E aí, por estar, né, essa questão de segurança, falar em estado de exceção de um tribunal. E isso, para alguns, denota já um tratamento diferenciado. O que o doutor Jonathan gostaria de falar desse julgamento aí? Primeiramente, agradecer o convite. Muito satisfeito de estar aqui, essa bancada excepcional. Quanto à questão do tema do julgamento do Lula mesmo, eu vou ao encontro, aliás, do comentário de todos os colegas aqui. De fato, se trata de um julgamento dentro do Estado Democrático de Direito. Fora garantida todas as prerrogativas de defesa e de acusação,
o ex-presidente Lula teve a possibilidade de apresentar suas provas no momento correto. Até então não foram levantadas nenhuma nulidade que venha a apresentar um vício nesse processo, alguma questão da sentença. Não, levantadas foram, só não foram acolhidas. Exato, não foram acolhidas. E muitos, apresentaram muitos até. Não se teve fundamentação jurídica que as embasasse até o momento. Eu acredito que essa questão dos movimentos sociais estarem sendo convocados a comparecerem em frente ao TRF para se tornar essa pressão é uma tentativa de politizar um julgamento que é jurídico. O julgamento político, como tivemos no ano de 2016, no impeachment que sofreu a ex-presidente Dilma, se teria esse tipo de manifestação, digamos, de maneira mais legítima. Não deslegitimo o apoio ao presidente, e acho que deve ser feito por aqueles que o apoiam, inclusive os em contrário também devem ter seu direito à manifestação garantido. Todavia, acredito que essa tentativa de pressionar o judiciário a julgar de forma X ou Y, inclusive como tivemos agora denúncias contra manifestantes que estariam entrando em contato, fazendo denúncias diretamente às pessoas, aos desembargadores que compõem a 8ª turma do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, estão sendo investigados hoje pelo Ministério Público. Creio que isso não seja saudável para o Brasil. Acredito que as instituições já são maduras o suficiente para que se possa garantir um julgamento sem politizá-lo na esfera judiciária. Então, quanto à questão de mérito, não vou também ao encontro aqui das manifestações, não teria como fazer esse julgamento, por mais que hajam indícios, e inclusive se tem, isso é a linha da defesa, que a prova cabal não foi encontrada, não se tem nada que seja absolutamente contrário à legalidade, na verdade, mas o conjunto probatório, com vários indícios, e inclusive utilizando-se da teoria do domínio do fato, que foi o que é a linha de acusação, levam a crer, de acordo com os termos da inicial, na condenação de Lula. Todavia, vai ser garantido o direito de defesa dele, tem advogados competentíssimos fazendo sua defesa, e esperamos que tenham o resultado melhor para o país. Essa questão dessa pressão que estão tentando fazer, eu acho que, na minha opinião, ela depõe até contra o princípio da imparcialidade que o juiz deve ter. Exato. Porque um juiz pressionado, a tendência é não ser imparcial. Então, atenta até contra esse princípio que é exatamente nesse aspecto. Por isso eu ia guardar assim. Nesse ponto eu entendo assim que há querendo ou não, há um fundo muito político, esse viés político por trás disso aí, embora possa de repente ter uma questão jurídica que é a prova ou pelo uso da teoria do domínio do fato, mas os meios sociais, esse clamor social, essa questão dos movimentos sociais, eles acabam de certa forma politizando, querendo ou não, esse julgamento, penso eu. E isso é muito prejudicial àquele julgador, porque querendo ou não, no momento que ele der uma decisão condenando, por exemplo, o Lula, ele vai desagradar uma certa comunidade, que é uma comunidade que é a favor de Lula. E, de certa forma, ele vai ser criticado por ter dado essa decisão no sentido de absolvição. Já ao contrário, de condenação, e se for ao contrário de absolvição, essa crítica também virá. Então, querendo ou não, dos dois lados vai haver uma crítica muito dura, ou pela absolvição ou pela condenação de Lula, no caso nessa quarta-feira, seja pelos movimentos contra ou seja pelos movimentos favoráveis. Ainda tem um outro detalhe, esse recurso está julgando também, inclusive, a aplicação da pena, porque o MP recorreu para aumentar a pena. Para aumentar, exatamente. Ele pode ser mantida majorada, a sentença, absolvido ou majorada a pena. Eu acho que uma grande atitude do Lula seria exatamente pedir o contrário. Olha, não vamos, de forma nenhuma, ir para a pressão, não é apoio. O apoio está muito bem, o homem teve uma brilhante história, eu não duvido que isso aí não se discute, isso aí é indiscutível. Agora, esse tipo de pressão me parece que é inconveniente e, na minha opinião,
é ilegítimo, né? Então o Lula deveria dizer, olha, vamos fazer o seguinte, não vamos à pressão, porque estamos vivendo, ou não querem que julgue? Bem, aí é diferente, né? Então aí a situação é diferente. Essa mobilização não quer que julgue? Bom, aí nós estamos negando o Estado de Direito democrático, se não quiser que julgue. Então toda essa pressão, mesmo que a gente possa ter boa vontade, ela encaminha para isso. Não, vamos criar um problema sério, para que isso aqui empastele, para que não se julgue. Aí o Lula tinha que fazer diferente. Olha, não quero essa pressão em cima da justiça, porque ele também esteve na luta pela redemocratização. Quando se tem a democracia, né, então é a hora que nós temos que defender a democracia. Ou então pegar em armas. É isso aí. Então vamos pegar em armas. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo então e daqui um pouquinho voltamos, nossos telespectadores. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Se você, quando vai à praia, leva só o indispensável, lembre de levar o Trilegal dessa semana. Eu ganhei uma casa e um carro no Trilegal. Estou muito feliz. É Trilegal! Nessa semana tem essa baita Ford Ranger cabine dupla de mais de R$100 mil para você carregar o que quiser. Tem também o Fiat Mobi. Um Gol! E 20 prêmios de 2.000 nas rodadas especiais. Trilegal! Seu verão, muito mais Trilegal! Olá amigos, então estamos voltando para o nosso segundo bloco do programa Comunicando Direito, um apoio da Confraria da Comunicação. Estamos hoje com a doutora Ângela Beatriz, à minha esquerda, doutor Aloysio também à minha esquerda, doutor ilustre Eloy Guimarães e o nosso colega também, doutor Jonathan Charel. Gostaria já de início assim passar ao nosso amigo Jonathan Charel para nos falar de um movimento o qual o nosso causídico milita, que é o Movimento Livres. Gostaria de saber, doutor, o que é este Movimento Livres? Aí pode nos dar mais alguns detalhes? Certo. Então, o Movimento Livres foi criado para ser um movimento de renovação partidária do então Partido Social Liberal, um partido encabeçado por Luciano Bivar, um partido já antigo, um partido, digamos, que nós considerávamos e consideramos ainda um partido da velha política. Um partido com 18 anos de existência, nunca teve uma relevância no cenário nacional, sempre se caracterizou por ser uma legenda de aluguel. Um típico partido fisiológico que só servia para vender tempo de televisão e repartir fundo partidário. No ano de 2015, Luciano Bivar, que é o presidente nacional do PSL, por meio do seu filho Sérgio Bivar, deu espaço no PSL para que seu filho formasse um movimento de renovação partidário que viesse a dar uma cara para o partido, que até então vinha tendo essa característica de ser um partido aluguel, partido como todas as outras 30 e tantas legendas do Brasil. No final de 2015, convocando um grupo de conhecidos liberais, alguns dissidentes do Movimento Brasil Livre, outros dissidentes de outros movimentos no Brasil, fora formado Livres, que desde então vinha trabalhando para fazer uma limpa no Partido Social Liberal, a qual o movimento sofreu uma rasteira agora no começo de 2018, onde se tinha já 12 diretórios nacionais, estaduais no caso, 12 diretórios estaduais eram já comandados pela equipe do Movimento Livres, e o pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro, numa das suas negociatas típicas da velha política, negociou junto ao presidente nacional do PSL a sua entrada no partido. Com pautas absolutamente contrárias às quais são defendidas pelo Movimento Livres, que defende a liberdade tanto econômica quanto no campo dos costumes, se dizendo um liberal, o que de fato Bolsonaro não é, ingressou no partido com a promessa de que Luciano Bivar concorreria à vice-presidência do país, ao seu lado. Sendo assim,
entrou um candidato que diz defender a família, diz defender a moral, num jogo sujo, típico da velha política, derrubou um movimento que era encabeçado pelo próprio filho do partido que ele ingressou e conseguiu fazer com que mais de 3 mil filiados do partido abandonassem a legenda. No momento, o Livre se trata de um movimento suprapartidário, estaremos encabeçando algumas candidaturas pelo Brasil em diversos partidos, no momento estamos conversando a respeito com diversos partidos e teremos num breve futuro uma manifestação de quais candidatos concorrerão por quais partidos. Procurem nossas mídias sociais. Então o Jair Bolsonaro é um estranho no ninho? Certamente. Ele arrumou um ninho dos outros para se aninhar ali. Na verdade... Eu não sabia disso. Na verdade, ele é um cara que é muito desagregador. Não entendo como alguém assim possa querer concorrer a um cargo no executivo. Mas ele está com um apoio muito grande. Tem um apoio, infelizmente, né, por questões de extremismo, realmente, por o fácil discurso anti-esquerda tem posto Bolsonaro acima. E acredito que, inclusive, aí é uma questão de opinião, de fato, não seria saudável para o Brasil que Lula concorresse nas eleições de 2018, porque essa polarização que o Lula trará às eleições daria chance de um louco desses poder se eleger. Já que nós estamos falando do Bolsonaro, vamos ver a opinião da bancada aqui sobre o Bolsonaro. Eu queria falar assim, doutor, o que é... O Lula e o Bolsonaro, eles são parecidos? Me parece que são dois populistas, né? São duas pessoas que gostam de falar o que o povo quer escutar. Exato. Me parece. O Bolsonaro, essa figura aí, né, de atitudes inusitadas, não é? Que eu não concordo, embora ele possa ter lá, né, os seus princípios que traz da caserna, que são princípios ótimos, excelentes, formação militar, mas no seu lugar, né? Mas não invadindo aí áreas aí que me parece que não correspondem, né? Então o Bolsonaro, ele, com as atitudes que tem, acredito que a nação não vai lhe dar respaldo, né? Defendendo de forma radical, né, determinadas posições que, a nosso entender, deixam a desejar. Então, não entra na nossa tribo, né, essa maneira de conduzir as coisas, né? Radicalismo, doutor Ângela, sempre... Sempre, mas assim, entre Bolsonaro e Lula é incomparável. Porque o Lula até pode ter, assim, opiniões fechadas e radicais sobre determinados assuntos, mas eu acredito que sempre para o bem da nação, sempre. Para o bem da nação e do bolso dele também, né? Mas não se sabe ainda, né, doutora Luísa, não se sabe. Não querendo defender o Lula, né? Mas o Bolsonaro, pelo amor de Deus, né, é um discurso totalmente preconceituoso, retrógrado, machista, né? Então, eu tenho medo, às vezes, que esse homem consiga se eleger, porque o país está tão órfão de políticos, de bons políticos, está tão órfão de tanta coisa, que eu não sei se a população realmente não acredita que uma pessoa como Bolsonaro, na presidência da República, vai dar um jeito no país, né? Na medida que querem. Mas esse preconceito todo, esse machismo, né? Ele teve 3 filhos, aí num ele falhou e teve uma menina. Puxa vida, fala isso da própria filha, né? Assim, como será que essa moça se sente, se essa mulher se sente? É complicadíssimo. Né? Então é uma coisa assim tão... Bolsonaro parece um galã. Na verdade, ele quer falar aquilo que a mulher escutar para ganhar ela. Depois, não fala mais nada. Seria mais ou menos isso, Luísa? Eu fico pensando quem é o eleitor do Bolsonaro. Qual é o perfil desse eleitor? É por exclusão, doutor. Tem muitos. É por exclusão. É por exclusão. Agora... Nós fomos arrastados a uma situação tão terrível, dramática no país, corrupção tomou conta, uma situação, 12, 13 milhões de desempregados, que os Bolsonaros surgem, né? É por exclusão. Por exclusão. Ele fala o que os outros querem ouvir, na verdade, exato. Exato aquilo que a doutora Ângela falou, eu concordo também
com o posicionamento dela, no sentido de que ela é uma pessoa que não reúne qualidades para ser um presidente do Brasil. E eu já tinha essa ojeriza, essa rejeição a ele, né? E essa rejeição ainda aumentou mais com uma declaração que ele deu há uns 10, 15 dias atrás, dizendo que, não sei se é verdadeiro, mas a mídia divulgou isso, que se ele fosse eleito, ele ia autorizar os policiais a matar em serviços. Olha, a polícia, quando está fazendo o serviço dela, quando ela está combatendo o crime, ela já pode matar. Agora, no momento que o presidente vem e diz que vai incentivar a matar... E matam bastante, né? E matam bastante. Então, isso, na verdade, vai acirrar ainda a mais matança, vai aumentar a matança. Porque olho por olho, dente por dente. Hoje a polícia já mata bastante no cumprimento do dever, e vindo o incentivo de um presidente da República, aí então vão matar a torto e a direito. Então, o único medo que eu tenho é que o cardápio que venha a ser oferecido na próxima eleição seja o Lula e o Bolsonaro. Não sei o que é que eu vou fazer do meu voto. Não sei o que é que eu vou fazer do meu voto. Doutor Jonathan, será que não vem Huck também, Luciano Huck? Pois então. Mas quanto à questão da matança dos policiais, realmente eu acho que esse é o tipo de discurso populista que ele está utilizando justamente por uma situação de que o Brasil se encontra hoje em dia, uma crise de segurança pública absurda, quando ele chega dizendo que, olha, vou dar o direito do policial matar sem ser preso, sem ser julgado, sem ser condenado, enfim. Esse é o tipo de coisa que as pessoas que, infelizmente, no Brasil... Que sofreram, lógico. O eleitorado, por muitas vezes, não busca saber mais a respeito das consequências do que está sendo proposto. Então, esse tipo de coisa, principalmente pessoas como... Todo mundo conhece alguém que já foi assaltado, que teve um parente assaltado ou violentado de alguma forma, teve seus pertences tomados, enfim... Esse tipo de discurso populista de dar soluções fáceis para problemas complexos é o tipo de solução que é proposta por Bolsonaro e é proposta por Lula. E é por isso que eu me manifestei anteriormente, no sentido de que seria uma eleição muito pobre se fosse decidida entre os dois. Essa colocação que o doutor falou, de que ele disse que vai autorizar a matança sem processo, é uma mentira deslavada. Porque o presidente nenhum pode autorizar a matar. A lei que vai definir. Mas aí convenhamos, como o Jonathan disse, hoje é um profissionalismo da polícia, um profissionalismo das forças de segurança que não fariam isso. Também tem isso, né? Nós temos que... Quem é que quer viver, quem é que quer viver num país onde a polícia pode matar? Sim, mas a polícia nem faria isso. Da lei, não. A polícia pode matar dentro dos limites da lei. Eu defendo a polícia, eu defendo a segurança, porque, a não ser aqueles casos que destoam da lei, mas fora disso nós temos que defender, porque a sociedade precisa da polícia, dos órgãos de segurança para a sua defesa. Maiormente quando nós estamos vivendo uma situação terrível, né? Uma coisa terrível no Brasil. Hoje, o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Olha aquela... Porque a Rocinha, se tu pegar a maioria das pessoas lá, são gente que trabalha, gente de bem, vivendo aquela guerra lá. Mas aqui em Porto Alegre não muda muito, né, doutor? Aqui em Porto Alegre, a Porto Alegre é o que a gente via há décadas atrás acontecendo, aquelas violências, decapitações, armas. Horrível. Até os índices de criminalidade até de Porto Alegre nos últimos 2 anos têm sido maiores que do Rio de Janeiro, maiores que São Paulo. Porto Alegre já foi, se não me engano, no ano de 2016, considerada a capital do Brasil mais violenta. E uma das maiores do mundo também. Exato, uma das maiores índices de violência do mundo. Aí a gente vê que as pessoas, quando estão com o microfone, né, e a televisão ao seu alcance, começam a falar aquilo que o povo quer ouvir, é muito fácil. O povo hoje, se nós consultarmos nos bairros pobres aí, qual é as suas prioridades de segurança? Sim. O povo quer segurança, saúde, enfim, etc. e tal, educação. Mas esse é um tema hoje que está aí, né? Porque a violência, né? Por fatores aqui que não é o caso de discutir. Tem uma citação de Thomas Sowell, que eu acho muito interessante, economista americano, que é a questão do populismo, da demagogia, não é necessariamente só uma culpa dos políticos. Porque quando o eleitor quer o impossível, só o mentiroso vai poder satisfazer o eleitor. Então isso acaba sendo... Eles respondem aos incentivos. Só é eleito quem mente, não mentir para ser eleito. Acaba sendo uma escolha fácil. Então, com a citação de Thomas Sowell, é isso, né, doutor? Isso.
Nós encerramos então o nosso segundo bloco e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Se você, quando vai à praia, leva só o indispensável, lembre de levar o Trilegal dessa semana. Eu ganhei uma casa e um carro no Trilegal. Estou muito feliz. É Trilegal! Nessa semana tem essa baita Ford Ranger cabine dupla de mais de R$100 mil pra você carregar o que quiser. Tem também o Fiat Mobi. Um Gol! E 20 prêmios de 2 mil nas rodadas especiais. Trilegal! Seu verão, muito mais Trilegal! Alô amigos, estamos de volta com o programa Comunicando Direito. Agora neste bloco, como tradicionalmente já é realizado no nosso programa, sempre respondemos as perguntas e questionamentos dos nossos telespectadores. Os nossos telespectadores podem nos comunicar através do nosso Facebook Comunicando Direito, ou através do nosso e-mail comunicandodireito@gmail.com. Todas as perguntas são selecionadas e respondidas no nosso programa. Aqueles que não desejam se identificar, basta colocar esta observação na sua pergunta. Então vamos a algumas destas que estão aqui em comenta. Então, telespectadora não identificada informa que a sua declaração de renda com direito à restituição caiu na malha fina da Receita Federal, tendo em vista que o empregador não recolheu o imposto de renda dela descontado. A Receita quer que o contribuinte pressione o empregador para recolher. Caso contrário, não virá fazer a restituição. A nossa telespectadora, então, está perguntando se está correto tal procedimento e o que ela pode fazer. Dr. Jonathan, um exímio direito tributário. Pois então, no caso em comento, a Receita Federal não age em conformidade com a legislação, uma vez que não pode ser imposto obrigação de fiscalização a contribuinte. A contribuinte, no caso de imposto de renda retido em fonte, seria, na verdade, ela não age no recolhimento desses tributos. Quem deve fazer o repasse é justamente o empregador, que deve comunicar todo mês de fevereiro sobre os pagamentos realizados à pessoa física do ano anterior. No caso em comento, inclusive, se salvo engano, foi citado que a empresa fazia os descontos, mas não fazia os repasses. Poderia ser responsabilizada em razão de estar se utilizando de um enriquecimento ilícito, na verdade, porque estaria se apropriando dos valores que deveriam ser recolhidos em nome da pessoa física, cabendo inclusive uma ação de indenização por danos em função da pessoa física ter caído na malha fina, e isso gera todo um transtorno para se resolver todo um trâmite burocrático. Eu acrescentaria, porque ela pergunta também aí o que é que ela pode fazer. Aquilo que o colega falou está absolutamente correto, ou seja, a responsabilidade, o contribuinte não tem responsabilidade nenhuma pelo não recolhimento. A Receita Federal que vá à fiscalização lá, autuar a pessoa que não recolheu, etc e tal, o contribuinte não tem responsabilidade alguma. Ele só tem que provar que foi descontado do seu salário aquele valor. Então, ele pergunta o que fazer. Ele pode agir, além do pedido de indenização por dano moral em função dos transtornos, né? Ele pode resolver o problema se a Receita não restituir o valor. Ela certamente não apresentando, não cumprindo a exigência da Receita, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma notificação de lançamento e vai tributar, aplicar lá uma multa, uma cobrança do imposto. Aí o que a pessoa faz, o contribuinte?
ajuiza uma ação na Justiça Federal e a Justiça Federal resolve a questão em favor do contribuinte e considera, basta que o contribuinte apresente o documento que recebeu tanto e foi descontado tanto, ele anula aquele auto de lançamento e obriga a Receita a restituir o valor. Alguns dos colegas querem contribuir, né? Então vamos para uma outra pergunta. Ernesto Paiva informa que está comprando um imóvel. Entretanto, na matrícula já existe uma averbação de existência de ação judicial. Pergunta se tal fato impede a venda do imóvel e se pode efetuar a compra. Algum dos nossos... Na verdade, a averbação da existência de ação, ela não impede a transação, a compra e venda desse imóvel. O que impede a compra e venda é quando existe uma averbação de indisponibilidade do bem, né, que não é o caso ali. Esse eu acho que é a nova disposição do CPC que autoriza a averbar a existência de ações quando ajuiza, né? No Detran, no registro de imóveis, etc. Na verdade, essa providência que a parte pode tomar averbando a ação, ela tem por objetivo dar conhecimento a terceiros, dar publicidade, né, para que terceiros de boa fé não venham a comprar esse bem e depois alegarem que não sabiam da existência do fato. Ou seja, então, na verdade, tem por objetivo retirar a boa fé do adquirente. Se a pessoa comprou, pode comprar tendo a averbação. Só que depois, se vier a ser reconhecida a fraude de execução, ele não pode alegar boa fé porque havia o registro no registro de imóveis, que todo mundo tem que ter conhecimento do... Até porque quando vai se comprar um veículo, se vai no Detran, verificar se não há averbação de nada. No registro de imóveis, pede a cópia da matrícula. E se existe isso, se ele resolveu comprar, ele está arriscando, assumir o risco. É o risco, né? O risco, né? Na verdade, essa questão do terceiro de boa fé adquirente, né? Agora, comprar um bem de que exista a não ser o seguinte: essa pessoa tem 50 imóveis, aí tem a averbação lá num deles, aí pode comprar tranquilo, não tem problema. Mas não é o normal, né? Não é o normal. Mas se a pessoa tem 50 imóveis, tem averbação num, ou seja, não tem fraude de execução, não há risco de fraude de execução. A jurisprudência presume que é fraude de execução quando está averbada lá. Não, quando há insolvência. Se ele tem mais 49. Tem mais 49 imóveis. Aquilo ali não é fraude. Não leva. Vamos então a mais alguma complementação? Não? Então vamos uma terceira pergunta aqui de um telespectador não identificado, perguntando se é difícil reverter nas instâncias superiores decisões do segundo grau, ou seja, do colegiado do tribunal, né? O sujeito recorre lá para o Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior do Trabalho. Doutor Eloy, será que é possível reverter? Como é difícil isso? Enquanto houver esperança, a vida, né? Isso aí, claro que... Vamos dizer que ele está da esperança, é a única que morre, né? A última que morre. É a última que morre, né? Não está morto quem peleia. Né? Mas, claro que, veja que já na segunda instância, há uma reiteração de decisão, né? Foi duas... Né? Então, é difícil, mas é aquilo, não é impossível. Claro, cada caso é um caso, dependendo da matéria, na espécie, etc. e tal. Mas não é fácil reformar, né? Depois de uma decisão já em segunda instância. Mas é aquilo, não é impossível. E eu diria ao cidadão que, exatamente, esgote todas as instâncias, né? Ingresse com o recurso cabível, examinar direitinho. Eu diria, vou complementar essa área, eu diria que quem tem chance de reverter decisões depois do julgamento de segundo grau são aqueles advogados medalhões, aqueles lobby que existem lá nos aí aqueles ali tem aqueles que estão nos gabinetes, será dos ministros, doutor Luiz? Aqueles ministros. Aí lá em Brasília funciona, a coisa é um pouquinho diferente da nossa querência. Não, mas em regra, só para os nossos telespectadores também não ficar só com essa imagem do judiciário também. Não. Em regra, as decisões
decisões para serem modificadas no Superior Tribunal de Justiça, STF, elas têm que ser contrárias ou à legislação federal ou, né, à Constituição Federal. Então, os recursos que sobem para ela e que são admitidos e que podem ser modificados é quando versam nessa matéria. Não vão versar sobre uma prova, sobre um fato que aconteceu no processo. E por isso que acho que a grande maioria dos recursos, né, eu não sei estatisticamente quanto isso, mas a grande maioria dos recursos, eles não são modificados, né, em razão da decisão do tribunal, porque se vai discutir uma situação de fato, uma questão de matéria de prova, que isso lá nos tribunais superiores não... Na questão da probabilidade ou improbabilidade, eu fico com a improbabilidade. Não, sem dúvida. Eu acrescentaria também em relação a isso, eu diria, concordo. É extremamente difícil. É difícil reformar decisão de segundo grau no STJ ou no STF. É só assim, casos excepcionais. Né? E só que em função dessa dificuldade de modificar decisões de segundo grau, eu tenho uma coisa que me preocupa. Me preocupa eu não me preocupo quando o juiz do primeiro grau erra na sua decisão. Porque o juiz, como ser humano, ele é falível, né? Ele pode errar. Então, quando o juiz do primeiro grau erra, há o tribunal para corrigir o erro. Agora, a minha preocupação é que quando o juiz do primeiro grau acerta e o segundo grau erra, aí o erro vai se perpetuar em função dessa dificuldade de reformar a decisão do segundo grau. Isso me preocupa muito, porque aí a injustiça vai então se configurar, porque lá Brasília, com aqueles enunciados, aquelas sumas, praticamente 99% dos recursos vão questão de política judiciária. Exatamente isso. Mas assim, complementando essa pergunta, aqui tem um outro telespectador que também não se identificou, e ele pergunta se ainda está em vigência um entendimento de que o réu condenado em processo criminal deve cumprir a pena após o julgamento do segundo grau. Ou seja, ele foi condenado no tribunal, ele já tem que passar a cumprir essa pena? Por enquanto. Até o Gilmar Mendes botar em pauta, ele quer mudar o posicionamento dele. Por enquanto tá. Não sei se vai persistir. Porque até então, até há algum tempo atrás, o réu só era recolhido, só cumpria a pena depois de transitado todos os recursos, inclusive nos tribunais superiores. Aí o Supremo resolveu reinterpretar a Constituição e disse que a presunção de inocência não era absoluta, etc. e tal, e que após o julgamento de segundo grau podia recolher. Então, atualmente, está em vigor esse posicionamento que foi uma votação apertada, 6-5, se não me engano, ou 5-4, não me lembro. A diferença foi um voto. Foi um voto. Nesse sentido. E agora parece que o Gilmar Mendes está querendo mudar de lado. E aí, se ele mudar de lado, aí volta o E aí vem aquela história. Condenar os ricos vai ser muito difícil. Porque eles têm bons advogados que utilizam os recursos inimagináveis. Eles recorrem até do suspiro do juiz num processo. Então, eu espero que não mude. Essa questão realmente é um problema brasileiro, né, da insegurança jurídica, que é justamente esse princípio já foi alterado, o entendimento do princípio da presunção de inocência foi alterado para ser relativizado a partir da decisão de um colegiado, né, seria do segundo grau, e acaba que pode vir a ser novamente alterado esse entendimento para favorecer interesses, supostamente seria para favorecer interesses, até de acordo com as decisões que vem tomando ultimamente o ministro Gilmar Mendes. Então, acho que essa mudança, por mais que entendamos que no momento esteja ruim ou esteja bom, essa mudança constante do entendimento da interpretação da Constituição e das leis acaba sendo muito prejudicial, até pela seriedade do judiciário que é posta em xeque. Enfim, segurança jurídica no Brasil não existe, isso em diversas áreas, não só na seara penal. Mas isso, mais uma vez, endossa o que o doutor Eloy Guimarães falou, né, no início. Recorram, porque as coisas modificam do dia para a noite no nosso judiciário. E às vezes é uma consultoria que um advogado presta, informa, olha, esse teu processo, as instâncias superiores estão julgando desta forma. 2 anos depois, modificou todo. Não está morto quem peleia. Então não tem que pelear. Agora, uma coisa que me preocupa é essa instabilidade. É verdade. Antes tinha que aguardar todos os recursos. Aí muda o entendimento. Agora
Volta aquele entendimento anterior. Quer dizer, o que houve de modificação na Constituição? Para isso, nada. Só interesses escusos. A questão é questão... Foram os réus. Os réus e às vezes até as indicações de ministros, né? A composição ali que às vezes... A situação política também se altera e podem ser os mesmos réus, mas os interesses mudam de lado. É isso. Mas é isso aí então, nossos telespectadores, estamos chegando a mais um final de programa do Comunicando Direito, agradecendo a presença da doutora Ângela Beatriz, doutora Luísio Martins, doutor Eloy Guimarães, Jonathan Tiarel e também aos nossos apoiadores Trilegal, A Vida Mais Trilegal, Hotel Fazenda Vale Real e Stock Glass Vidros Temperados. Esperamos você, nosso telespectador, que possa estar nos prestigiando todos os sábados às 20h30 aqui na G-Sul TV, canal 6 da NET. Muito obrigado e até o próximo. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Se você, quando vai à praia, leva só o indispensável, lembre de levar o Trilegal dessa semana. Eu ganhei uma casa e um carro no Trilegal. Estou muito feliz. É Trilegal! Nessa semana tem essa baita Ford Ranger cabine dupla de mais de R$100 mil para você carregar o que quiser. Tem também o Fiat Mobi. Um Gol! E 20 prêmios de R$2.000 nas rodadas especiais. Trilegal! Seu verão, muito mais Trilegal!